Meus amados, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nos assistem por intermédio desse vídeo. Queridos irmãos, eu venho neste momento trazer mais uma palavra de reflexão para o seu coração. Tenho plena certeza, plena convicção que o nosso Deus vai falar contigo neste momento. Então esteja atento e ouça com muita atenção a palavra de Deus. Amém, queridos? Você que ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva neste canal e receba os nossos vídeos e ao mesmo tempo tenho certeza que a tua vida, a tua casa será edificada pela palavra do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo peço a você que compartilhe também os nossos vídeos para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Meus amados, vamos a mais uma reflexão. Está escrito, meus amados, na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo de número 6 e o versículo de número 18. Apenas a parte A do versículo 18. Paulo disse, orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Queridos, estamos vivendo em um tempo tenebroso, em um tempo difícil, e não podemos vacilar, não podemos perder tempo. Quando Paulo estava dizendo orando em todo tempo, Paulo estava dizendo não podemos vacilar de maneira alguma. Precisamos estar aos pés do Senhor para buscar em Deus força para continuar. Porque quando oramos, nós somos revestidos de força. Quando oramos, nós somos fortalecidos. Quando oramos, nós recebemos de Deus convicção de que precisamos continuar na batalha. Então, meus amados, Paulo estava certo quando disse orando em todo tempo. Quando paramos de orar, começamos a definhar, começamos a enfraquecer, começamos a ficar carnal. Mas quando começamos a orar, nós elevamos a nossa vida espiritual e passamos a ter uma comunhão com o nosso Deus. E no tempo em que estamos vivendo, este tempo tenebroso, tempo onde o inimigo tem enfraquecido muita gente, tem levado muitos crentes ao descrédito. Não é à toa que muitos escândalos têm aparecido. Falta de oração, falta de pessoas de joelhos dobrados no altar de Deus. Queridos, é tempo de orar. Não pare de orar de forma alguma. Paulo era um crente com tanta convicção, um homem com tanta ousadia, que pregava o evangelho de forma tremenda. Mas o segredo do ministério de Paulo era a oração. Ele disse na igreja de Tessalônica, na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse assim, orai sem cessar. Aleluia. Paulo entendia que a oração era importantíssimo para o seu ministério. E ele estava dizendo, quando nós paramos de orar, nós perdemos a força de fazer a obra de Deus. Portanto, querido, se esforce e ore. O nosso amado Jesus só conseguiu ir para a cruz, só conseguiu se entregar na cruz e terminar aquilo que ele começou por intermédio da oração. Se Jesus não orasse, Jesus não tinha como se entregar na cruz do Calvário. Ele não tinha alcançado força suficiente para morrer na cruz do Calvário. Meus amados, isso que você está dizendo é verdade, irmão Jadson? Sim, eu vou te provar na Bíblia. Jesus estava angustiado e ele chama os seus discípulos para orar. E leva os seus discípulos a um lugar e ele está orando juntamente com os seus discípulos. Ele se afasta e daí a pouco ele retorna e ele vê que os seus discípulos estão dormindo. Ele vai, toca no ombro de três daqueles que estavam mais próximos a ele, Pedro, Tiago e João. E daí a pouco eles levam esses três amigos para um lugar diferente e lá eles vão orar. Daí a pouco Jesus volta onde estão os três e eles estão dormindo. Porém, Jesus orava.
E a Bíblia diz que Jesus orava tão intensamente que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E quando Jesus está orando, ele diz para o Senhor, nosso Deus, dessa maneira: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Amados, naquele momento, Jesus estava dizendo: se houver outra forma de pagar esse preço, se houver outro jeito de pagar esse preço, essa dívida, passe de mim este sofrimento. Ninguém quer morrer, querido. Ninguém quer morrer. E Jesus era Deus, mas era homem. E você vai perceber que no momento que ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Deus se cala. Deus não responde nada para Jesus. E sabe o que é que eu acho aqui, irmão? É que quando Deus se calou, era uma resposta para Jesus dizendo: você sabia que quando você desceu daqui para ir à terra, você sabia que o nosso trato era sangue. Sangue de alguém inocente que fosse morto na cruz do Calvário, se entregue pelos pecadores, pelos injustos. E assim o Senhor se calou. Mas Jesus entendeu que quando o Senhor se calou, era uma resposta negativa para Jesus. E Jesus disse: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. E quando Jesus está conversando com Deus, dizendo desta maneira, o anjo desceu para confortar, consolar Jesus. Portanto, querido, é importante a oração. E vou te provar que Jesus só conseguiu chegar até lá por conta da oração. Quando Jesus desce, aqueles homens vieram armados com porretes, armados até os dentes, para prender Jesus e levar até o lugar da prisão. Mas é importante salientar que os discípulos não oraram, apenas dormiram. E quando no momento que alguém foi prender Jesus, Pedro arranca a espada da bainha e vai ferir um dos soldados. A Bíblia diz que ele arranca a orelha de Malco. Jesus pega a espada, pega a orelha de Malco e põe no lugar. E diz a Pedro: Pedro, põe essa espada na bainha. Porque se eu quisesse um defensor, eu quisesse alguém que me defendesse, eu pediria o meu pai. E o meu pai mandaria para mim 12 legiões de anjos. Mas Jesus estava dizendo: eu orei e vou suportar. Glória a Deus para sempre. Irmão, um crente que ora suporta a adversidade. Um crente que ora, ele não murmura. O crente que ora, ele tem uma vida de santidade. Um crente que ora não faz tudo que o mundo manda, não faz tudo que o mundo faz. Um crente que ora é diferente. Por isso que Paulo estava dizendo: quer ter um sucesso, um ministério, um sucesso no seu ministério, quer ter um ministério maravilhoso, quer ter um ministério reconhecido no céu, então ore. Ore. O próprio Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. É preciso, queridos. Estamos vivendo em um período onde muitos estão preguiçosos. Dormem a noite inteira. Ninguém acorda mais pela madrugada para orar. Ninguém ora mais nas consagrações. Ninguém vai mais aos ciclos de orações. Ninguém vai, mas quer vitória. Quer ser vitorioso. Quer triunfar, mas não ora. Não busca a face de Deus. Não se aproxima do Senhor. Como você vai vencer? Você quer ganhar sua família para Jesus, mas não ora. Você quer conquistar vidas para Jesus, mas não ora. Você quer receber batismo no Espírito Santo, você quer ter um ministério forte, você quer pregar a palavra de Deus, quer receber sabedoria para pregar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas não quer orar. Queridos, é preciso orar. Paulo disse: orando em todo tempo. Se você já está orando, continue orando. Ore mais. Se você não está orando, se levante e ore, porque ninguém vencerá as adversidades da vida e as tribulações que estão por vir se não estiver em oração. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Tchau.